Se você teve um pai ou uma mãe narcisista, é muito importante que você estabeleça 4 metas para você ter um senso de realização melhor e uma vida mais agradável de ser vivida. É impossível um filho de pai ou mãe narcisista conseguir avançar na vida sem passar por essas 4 etapas que você pode colocar como uma meta de vida se você já identificou que é filho de pais narcisistas ou convive com relacionamentos tóxicos, abusivos, né, e tudo mais. Bom, meu nome é Keila Guiar e este é o meu canal, é o canal que eu chamo da Bíblia para a Vida, porque é um canal que eu pretendo trazer ensinamentos e aplicações que a Bíblia tem para a nossa vida, envolvendo temas que são abordados, relacionados a comportamento, relacionamento e tudo mais, né? Bom, os pais narcisistas, eles tendem a meio que sugar a atenção e o afeto dos filhos, né? Então, assim, nunca vai ser possível para um filho agradar 100% um pai narcisista, porque o pai narcisista, ele nunca tá satisfeito 100% com absolutamente tudo que você possa fazer, nada vai agradar ele 100%, né? Então, por que é muito importante a gente tratar, né, desse tema, né? A gente falar desse tema? Porque, em geral, os filhos de pais narcisistas, eles tendem a ter sequelas, né? Dessa família, porque essa família, ela tem uma estrutura muito disfuncional. Por exemplo, quando a mãe é narcisista, o pai, ele tende a ser só um protagonista da família, né? Então, assim, ele é meio ausente, ele é meio anulado pelo outro cônjuge que ele é narcisista, ou muitas vezes ele se envolve, mas ele se envolve muito pouco, e ele tá ali meio que só compondo o cenário, né? E assim, ele tá ali só como uma casca, porque a alma dele já foi embora há muito tempo, de tanto que essa mãe narcisista destruiu, anulou, criticou e humilhou esse pai narcisista, né? Muitas vezes esse pai, no caso, aqui eu tô falando pai, quando a mãe é narcisista, mas pode acontecer o contrário também, né? Então, muitas vezes esse pai, ele é meio, muitas vezes, até usado pela mãe para fortalecer as opiniões dessa mãe, né? Ou seja, porque o narcisista, ele usa realmente as pessoas, né? Ele não faz nenhum tipo de parceria que não seja o benefício, que não tenha um benefício próprio para ele, né? Então, normalmente, ele é uma das primeiras vítimas, né? Que convive com essa presença narcisista há muito mais tempo. Então, baseado no livro de uma psicóloga que se chama Michelle Engel, e eu vou deixar o livro dela aqui na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Se eu não me engano, ele pode ser encontrado na Amazon, tá? Então, vocês podem, quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, acho que é muito válido. Tudo que a gente estudar, isso vai ser um arcabouço bem interessante para a gente conseguir se defender, né? Não diria nem se defender, mas saber como agir, né, diante desse tipo de situações e pessoas com esse tipo de personalidade. Então, eu vou trazer essas 4 metas importantes de vida que a autora propõe para a gente conseguir ter esse senso de realização pessoal e uma vida, né, muito mais agradável, com muito mais significado. Então, começando pela primeira, né, que é desenvolver a autonomia. Primeiro de tudo, a gente precisa esquecer aquela inclinação que a gente tem de tentar agradar o pai ou a mãe narcisista, porque eles são insaciáveis, tudo que você possa fazer nunca vai ser bom o suficiente para eles, né? Ou talvez até tentar mudar esse pai narcisista, tentar ficar argumentando ou discutindo com ele. Não. Então, esquece isso e foca na tua autonomia. O que seria a autonomia? Você não depender deles mais financeiramente. Sair desse ciclo, sair desse meio mesmo. Não existe outra possibilidade de você ter mais qualidade de vida estando num ambiente que te machuca, um ambiente tóxico, um ambiente que te faz mal. Então, esse deve ser o seu primeiro objetivo. Não, colocar uma meta, eu vou encontrar um trabalho, eu vou encontrar alguma coisa que me permita juntar o mínimo de dinheiro possível para que eu consiga sair dessa situação, morar de aluguel, né? Só o fato de você sair desse ambiente já vai, né, ser o primeiro passo para você se redescobrir novamente, né? Então, é necessário, primeiro, conseguir construir esse arcabouço, né, conseguir sair daquele ciclo abusivo e narcísico, é o primeiro passo. E essa autonomia, ela também consiste em você ir se experimentando e descobrindo que sim, você é capaz, né. Uma vez que você tenha feito isso, vai ter pessoas que nunca vão, assim, mais querer voltar a falar com a família, né. Então, a gente não tá aqui para julgar, cada um sabe a situação, né, e o nível de abuso emocional que você sofreu dos pais narcisistas. Então, pode acontecer situações de o filho, num primeiro momento, dizer assim, não, eu nunca mais quero voltar a falar com essa família, eles me fazem muito mal, e a gente não tá aqui para julgar. E existem também aquelas pessoas que elas vão se afastar. Porém, muitas das vezes, esse filho de pai ou mãe narcisista, ele vai conseguir conquistar a autonomia, mas por questões morais, ele vai preferir, né, manter um contato formal com essa família, né. Porém, gente, esse tipo de contato com a família ou com o pai, né, com a mãe narcisista, que a gente está falando aqui especificamente nesse vídeo, ele deve ser um contato muito higienizado, né? Então, não abrir muito questões das suas conquistas pessoais, né? Esse seu contato com o pai ou com a mãe, isso depois que você se recuperar, tá? Não adianta, por exemplo, você conquistar a autonomia, né? Sair desse ciclo abusivo, mas de repente você tá falando com esse pai, com essa mãe, tu tá permitindo conversar com eles sempre, tá permitindo que eles fiquem indo na tua casa, não. Precisa ser um afastamento realmente de contato zero para que você volte a olhar para você, né? E se você tem alguma dúvida a respeito de como conquistar isso sem ser, porque tem pessoas que elas se sentem assim, inseguras até de sair, dizer, ó, eu tô saindo de casa, não fale mais comigo, como que vocês vão, né, fazer essa transição? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente pode trazer isso também num outro vídeo, né? Mas é muito importante que nesse momento que você conquistar a tua autonomia, você realmente faça o contato zero com esse pai ou com essa mãe narcisista nesse período, ou façam que os contatos eles sejam mais espaçados possíveis, a cada 15 dias, a cada 20 dias, porque nesse período
que você vai estar se higienizando sua mente, se descobrindo, vai ser muito importante para você se fortalecer, né? E também, como eu coloquei aqui, né? Eu escrevi alguns tópicos e eu quero ler para não perder nenhum detalhe, né? Então, nesse primeiro momento, após o afastamento dos pais narcisistas, assim que você conquistar essa autonomia, que precisa ser realmente uma autonomia financeira, tá, gente? Não tem como você ter uma autonomia que não seja financeira. Vai ser necessário você ter um mínimo de condições para você se afastar dessa família, que você possa pagar a tua alimentação e a tua moradia, por exemplo, o básico que seja. Porque você estando bem, as coisas vão fluir. As coisas elas vão acontecer. Então, esse contato zero ele é necessário para você ir desenvolvendo devagarinho a tua autenticidade, porque uma das coisas que o filho de pai narcisista ele perde é a sua própria identidade. Então, o filho de um pai narcisista, ele não sabe nem o que ele quer, né? Ele não sabe, não que ele não saiba o que ele quer, ele não sabe os seus gostos pessoais, né? Por exemplo. Então, esse filho, em geral, ele não sabe exatamente o que ele gosta. Ele está em uma família de pais narcisistas, então, porque tudo sempre girou em torno desse pai, tudo sempre girou em torno da mãe, do que o pai gosta, do que o pai quer, do que o pai aceita, o que o pai considera como bom, como certo, como errado, como verdade, né? Então, toda essa influência acabou anulando a própria autenticidade, né? Quem você é? Você é uma pessoa mais reservada, você é mais extrovertido, você dá risada fácil, você gosta... O que você gosta, né? Então, essa autenticidade, ela vai ser recuperada quando você conseguir, né, ter essa autonomia financeira para se manter e se afastar desses pais e começar a se olhar, né? Então é normal que o jovem, né, ou que a criança, ou que o adulto, ele passe a ter sempre ali, no fundo, aquele juiz, né, falando assim, ó, isso é ridículo o que você tá falando, o que você tá fazendo não é o suficiente, não tá bom, né? Não tá bom bastante. Olha, eu não gosto disso aqui que você tá fazendo. Faça do meu jeito. E por aí vai, né? Então, o que acontece? O filho desse pai narcisista, ele vai ficar com aquela vozinha, né? Aquele juiz julgando ele, que ele tá certo, que ele tá errado e tudo mais. Então, é muito importante você tentar ouvir essa voz para dizer, não, isso não é meu. Isso é do outro, né? Isso é dele. É ele que não gosta de... Eu lembro que eu passei por situações assim de meu pai falar assim, eu gosto de mulher assim. Mulher bonita tem que ser assim, né? E às vezes eu falava, não, eu não gosto disso, né? Mas demorou um tempo para que eu descobrisse, né, o que eu gosto, o que eu não gosto. Parecia que eu tentava repetir um padrão que era imposto e eu não tinha autenticidade, eu não tinha o meu próprio jeito, eu não tinha um brilho, né, de vida por ser quem eu sou simplesmente. O que acontece? Os filhos desse tipo de família tóxica, narcisista, com muita crítica, muito abuso, ele não desenvolveu um tipo de apego que se chama o apego seguro, né? O que é o apego seguro? O apego seguro é onde você consegue se vincular aos outros, né? Sendo quem você é e aos pouquinhos ir percebendo o feedback desse outro, né? Então você não precisa querer agradar o outro. No apego seguro, você não tem aquela obsessão por querer saber o que você gosta ou não para fazer exatamente o que você quer, me anulando e te agradando em tudo o que você faz, em tudo o que você quer, né? E eu acho que daí também surgem os relacionamentos abusivos, né? Muitas vezes repetindo aquele padrão onde você sempre foi ensinada que o centro de tudo é o outro, né? Você não tem importância na realidade, né? Então, isso faz com que o teu padrão ele acabe se repetindo. Toda pessoa que você vai se relacionar, você quer agradar, né? Se a pessoa, eu não posso... vamos marcar um café? Aconteceu comigo uma situação. E a menina falou assim, vamos marcar. Eu tava trabalhando, ela apareceu aqui na minha cidade onde eu tô, e a minha tendência era largar tudo que eu tava fazendo para marcar o café com ela. E aí, o que eu fiz? Né? Quando eu descobri de forma consciente que eu repetia esse padrão de querer agradar o outro, eu largava tudo que eu estava fazendo para agradar o outro. O outro quer, então eu faço. Né? Então, a minha individualidade, a minha vontade, o meu tempo, o meu poder ou não poder, ele sempre ficava em segundo plano. Era sempre a vontade do outro que estava em primeiro plano. E eu lembro que nessa situação eu falei pra minha colega assim, e a gente não se via há anos. E ela dificilmente vinha pra cá, só que eu também tinha uma coisa muito importante. Então eu acho assim, eu parei pra pensar, se a minha amizade fosse tão importante assim, ela teria me avisado, sei lá, um dia antes, olha, eu tô indo pra tua cidade, eu quero me encontrar com você, se organiza, nem que seja 5 minutos. Mas não, ela falou, eu tô aqui perto da tua casa. Então, assim, como se eu pudesse, tivesse condições de jogar tudo pro alto e sair correndo e ir lá falar com ela. Então, não tô, julgando a situação dela, talvez ela veio na correria também, mas enfim, eu não pude fazer isso e eu consegui, foi assim, uma conquista que eu achei muito legal. Depois eu parar e conseguir perceber que eu consegui dar esse limite pra ela, consegui falar de forma respeitosa que eu não poderia. Então, esse afastamento é muito importante, porque o que acontece? Esse filho de pais narcisistas, ele tem uma tendência a que todas as decisões que ele toma, até mesmo sem perceber, tá? Isso não é que ele não é consciente, é inconsciente mesmo. Todas as decisões que ele toma, eles estão baseados no que o pai iria pensar, né? Eu não vou fazer isso porque meu pai vai pensar que é isso, aquilo. Não é uma preocupação natural, né? Porque acho que todo filho, o bom filho, né, entre aspas, ele tem aquela preocupação, eu não quero desagradar meu pai, mas não. O filho de pais narcisistas, ele é meio que doente por essa questão de não desagradar o pai, né?
de fazer o que, né, e tentar imaginar o que o pai não ia gostar, e daí ele nem quer mais, ele não é que ele não queira, ele simplesmente quer fazer a vontade desse pai, e ele acaba perdendo a autenticidade, né? A conquista dessa autenticidade, ela flui aos poucos, né? Quando você vai treinando, né? Treinando o quê? Você vai começar a dizer não, você vai devagarinho, a pessoa vai dizer, olha, você pode fazer tal coisa pra mim? Não, olha, agora eu não posso, né? Talvez esse não, ele venha acompanhado com uma culpa, com uma preocupação, com, ai, que pena do fulano, né? Por quê? Porque você sempre foi ensinado que primeiro é a vontade do outro, depois a tua, né? Então, por isso vai vir em você aquela culpa por dizer não para outra pessoa, né? Então, assim, como que você vai exercitar essa autenticidade também? Ah, eu gosto dessa roupa, hoje eu vou vestir essa roupa. Não importa se tá na moda, se é ridículo, se ninguém gosta, mas hoje eu vou colocar e vou ver como eu me sinto, né? Então, olhar, poxa, nossa, eu me senti tão bem com essa roupa mais agradável, ou com esse cabelo curto, ou com esse cabelo mais comprido, né? Me senti tão bem dessa forma, e começar a se olhar e gostar daquilo que você tá vendo, né? Poxa, como é bom, né? Você se olhar e falar, poxa, eu tô me sentindo bem aqui. Então, isso é muito importante na construção dessa autenticidade, né? E ir se percebendo nesse primeiro momento e ir se descobrindo, né? Para que daí no terceiro passo, então o primeiro passo é uma autonomia financeira, tá? O segundo passo é o passo da autenticidade, que não é da noite pro dia. Um vai acontecendo ao mesmo tempo do que o outro, tá? Podem existir altos e baixos, mas o importante é você ter essa consciência de passar por essas quatro etapas, né? E num terceiro passo é o passo do amor próprio, né? Onde você onde a gente, ou seja, vai existir uma tendência natural por uma questão de repetição, né? Eu fiz tanto isso na minha vida de me anular para agradar um pai ou uma mãe narcisista que qualquer pessoa que me peça qualquer coisa, eu não consigo olhar para minha necessidade e negociar com essa pessoa, né? Então foi o que eu fiz com a minha amiga quando eu falei assim, olha, e o meu primeiro impulso, tá, foi largar tudo e ir lá almoçar com ela. Mas aí eu parei e pensei, gente, isso aqui vai acabar com o meu dia, porque eu vou ter que me arrumar, eu vou ter que, né, sair daqui, depois até eu voltar e começar. Não é assim, você sai, fala com a pessoa, volta e já. Não, você tem que entrar naquele clima para você ter uma boa produtividade, né? Eu já tava num embalo ali que eu tava produzindo minhas coisas, não seria legal eu parar, né? E me encontrar com ela. Então, assim, devagarinho a gente vai conseguindo olhar para nossa necessidade e colocar aquilo de uma forma saudável para o outro, né? Eu passei por um período também que eu não sabia colocar aquilo, né? Eu tinha identificado que a minha necessidade era de colocar para as pessoas, olha, isso eu posso, isso eu não posso, eu não vou conseguir atender essa tua necessidade. E para o meu espanto, uma pessoa saudável, ela entende. O que um filho de pai narcisista ele tem medo é de não ser amado quando ele diz não para outra pessoa, né? E é exatamente nessa hora, quando você diz não, é que você descobre se a pessoa ela te ama, se ela te respeita, né? Se ela te considera. E a partir daí também é um limite para que as pessoas te respeitem um pouco mais, né? Porque se a gente diz sim para tudo, ai não, vamos meia-noite fazendo isso aqui, sim. Ah, vamos não sei o que lá, sim. Né? Então a gente acaba se anulando e as pessoas perdem também o respeito e nós perdemos o nosso valor também e amor próprio, né? Então, assim, isso é muito importante, que a gente tenha esse tempo para ter mais liberdade, para se explorar, né? De uma forma saudável e também se expor a outros relacionamentos sendo quem você é, sabendo que você está protegido, você sabe quem você é, e se a pessoa ela não te aceitar ou ela não puder, né, entrar em um comum acordo com você, ou ela for grosseira com você, talvez seja uma pessoa que nem vale a pena você manter uma amizade, por exemplo. Muitas vezes o filho de pai ou mãe de uma família narcisista ou tóxica, ele prioriza tanto o outro, e ele é tão exigido, né? Porque nunca tá bom o que ele faz,
Então, nesse tempo que ele tá sozinho, que ele tá desenvolvendo a autenticidade dele, ele tá experimentando coisas que ele gosta, coisas que ele não gosta, né? Então, assim, ele acaba descobrindo que não tem problema ele priorizar ele, né? Não é um egoísmo dele, ele não é um tirano, ele não é uma pessoa má simplesmente porque ele prioriza ele, porque as pessoas também fazem isso. Se você for parar para pensar, chega para uma pessoa e fala assim: olha, você pode fazer um favor para mim de vir aqui às 3 da tarde? Talvez a pessoa diga para você: olha, eu posso. Não tem problema nenhum, eu sei que é uma coisa urgente e importante para você, mas talvez a mesma pessoa, numa situação diferente, ela diga: não, não posso, eu tenho um compromisso, não tem como. E a amizade continua, né? Então, o que acontece é que o filho de pai narcisista, ele aceita tudo, ele diz sim para tudo muitas vezes, ele tem dificuldade de dizer não, porque ele associa aquele não com a pessoa vai me abandonar, ela não vai gostar mais de mim, porque é isso, ela vai, né, dizer que não gosta mais de mim e tudo mais, porque é exatamente isso que os pais fazem, né? O pai ou a mãe narcisista. A partir do momento que você não fez o que agrada a ele, ele acaba te diminuindo, te desprezando, né? Dizendo que, né? Te manipulando, fazendo joguinhos. Então, ele precisa, né? Esse filho de pai narcisista, ele precisa desse afastamento para conseguir ver o mundo como ele é, né? Porque ainda bem que o mundo não é como quando um filho é criado com pais narcisistas, né? Que tudo tem que ser feito à vontade do outro, o outro tá sempre em primeiro lugar e você tá sempre em último lugar, né? Ah, é um desafio, mas é muito importante a gente ter essa clareza desses 4 pontos. E assim, não pensar nos 4 como um todo. Focar no primeiro. Se você ainda depende financeiramente
de um pai ou de uma mãe narcisista, faça o possível e impossível. Hoje com a internet existem formas de você ganhar o teu dinheirinho, né, estar o mais tempo possível, a maior quantidade de tempo possível afastado desse pai ou dessa mãe narcisista, se envolver com outras pessoas, também estudar mais sobre o assunto. E esse afastamento, ele é inevitável uma hora ou outra para que você consiga cada vez mais se fortalecer. E se futuramente você decidir voltar a ter contato com esses pais, você vai estar muito mais forte. Até hoje eu diria que assim, nunca mais vai ser, não vai ser perfeito, né? Sempre você vai ter dificuldade, sempre vai haver um desgaste quando você estiver se relacionando com uma pessoa narcisista. Não importa o tempo que passe, pode passar 5, 10, 20, 30 anos, a pessoa narcisista ela não muda. Então, mas nesse meio tempo você vai criar situações, estratégias para você se higienizar e não deixar que aquilo te contamine, te diminua, porque a gente sabe o quanto a influência de um pai ou de uma mãe ela é forte na vida de um filho, né? E como a Bíblia sempre fala, né? E eu sempre gosto de trazer um link aqui com a Bíblia, nós temos que sempre buscar a sabedoria, né? A sabedoria ela é o princípio de todas as coisas, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria, ou seja, se há o princípio, existem outras coisas que são importantes para a gente ter sabedoria, né? E buscar esse tipo de conhecimento, o próprio YouTube, a própria internet também já, né, são fontes bem interessantes para a gente acabar crescendo também nesse sentido. Espero que você goste. Se você gosta, deixe o teu comentário. Compartilhe também tua experiência para que outras pessoas possam se enriquecer e fortalecer também com esse conteúdo e que a gente possa criar também uma rede de apoio bem interessante para nós conseguirmos conquistar essa vida mais plena, mais saudável do que a gente tem vivido ou do que a gente vive se passa por situações de pessoas narcisistas. Que vocês sejam cada vez mais realizados, mais felizes e cheios de conquistas e muita autenticidade, muita alegria e sejam quem vocês são, tá? Eu vou deixar as minhas redes sociais também na descrição do vídeo e